Hoje é dia 27 de agosto e eu continuo sem minha cadeira gamer. Minha cadeira gamer ainda tá com custo. Cara, como é que será que faz esses canais? Cara? Como é que os caras. Murilo, como é que os caras fazem pra ganhar uma cadeira gamer? Os caras pedem assim no vídeo e falam assim: oi Marcos, manda uma cadeira gamer e tal. Não sei, cara. Eu não assisto isso. Livro de hoje. Não, sério, cara, como é que faz, velho? Como que acontece isso, bicho? Você chega e pede. Tem um departamento de marketing do canal que entra em contato e fala assim: olha só, o fulaninho gostou muito da sua marca e ele gostaria de fazer uma permuta. Permuta, né? Uma parada. Gostaria de fazer uma permuta. Ele senta no seu produto e você fornece ele de graça. Enfim, vamos falar do livro. Livro de hoje é A Canção de Roland, Michel Rabagliati. Primeiro quadrinho do canal, agora também editora Comic Zone, lá, cara, do Thiago. Bicho, o Thiago mora no Canadá, né? E transformou o canal dele em quadrinho. Então, esses caras sabem ganhar dinheiro, cara. Esses caras... Se o Thiago quisesse pedir uma cadeira gamer, o cara conseguia, velho. Fez a tradução, entrou em contato lá com o Michel. Tem uma entrevista com o Michel lá no canal do Thiago, lá no Comic Zone. Eu ainda não assisti essa entrevista. O que talvez seja um pouco até leviano da minha parte, já que eu vou falar do livro agora, mas enfim. Eu vou falar das minhas impressões mesmo e de alguma coisa sobre o traço também que me interessou. Teve revisão e edição do Ferrez, além do Thiago. Então, quem entrou em contato comigo para mandar esse livro, na verdade, não foi o Thiago, foi o Ferrez. O Ferrez é um, cara assim, né? Todo mundo admira ele pra caramba, assim, o cara é foda. E é que tá aqui, cara. Então, o primeiro produto, assim, da Comic Zone como editora. Livro de capa dura, bonito pra caramba. Aqui é uma folha de guarda aqui, que é a ilustração inteira do negócio. Chique. Bom, o que é então a Canção de Roland? A Canção de Roland é um quadrinho. Me parece que tem alguma coisa de autobiográfico, porque o personagem que narra o quadrinho também é uma espécie de ilustrador / cartunista, alguma coisa assim. E eu sei que o Michel Rabagliati trabalhou muito tempo como ilustrador antes de começar a fazer quadrinhos, assim, aquele sonho de criança, assim, vou fazer essa parada aí, finalmente vou ser quadrinista e tal. Mas ele fala, na verdade, da família da mulher do protagonista. Então, o protagonista faz uma história narrando uma coisa que acontece com a família, né? Então, eles se mudam de casa, eles são todos quebecois. Eu não sei como é que chama, como é que fala quebequense em português? Eu nunca sei, cara. Sempre sei como é quebecois. Os caras são quebecois, que é a parte francófona lá do Canadá, enfim. E eles se mudam ali, acho que para Quebec mesmo. E o Roland, que é o sogro do protagonista, se muda de uma cidadezinha em que ele morava, mais para perto da família, para uma casa, e logo depois ele começa a ficar doente. E ele tem um câncer no pâncreas, se eu não me engano, que começa a se espalhar nessas tragédias de família, assim, que acontece com mais frequência do que a gente imagina, né? Então o livro começa de uma maneira muito prosaica, assim, a família viajando para casa lá do Roland e da mulher do Roland, que eu esqueci o nome, a Lisette. E eles... Aquela farra assim de casa de vô, assim, sabe? Tipo, vai a família inteira, vai várias tias, aí você briga com seus primos, aí todo mundo dorme improvisado nas camas e tal. Aí ninguém consegue dormir direito, porque um levanta, o outro faz uma zoeira, o outro ronca, o outro levanta para tomar uma água, derruba o negócio, aí acorda todo mundo. Essas paradas assim, típicas assim de, né, festa de fim de ano, assim, em casa da família, assim. Isso me pegou muito pelo coração, porque meu avô, quando era vivo, também era um cara que agregava muito, assim, a galera, assim, né? O avô, pai da minha mãe, né? E sempre tinha, assim, então sempre a final do ano, assim, a casa dele tava cheia, vinha as tias, dormiam lá, dormia um monte de gente, todo mundo meio que amontoado e tal. Então, a parte desse núcleo de vivência familiar cotidiana, para começar a contar a história da derrocada dele e de como que ele enxerga esse personagem, né, que é o Roland,
que é um cara que tem uma história contada também no livro, uma história bem triste de abandono, de trabalho bruto e tal, para conseguir criar a família dele. Então, assim, basicamente a história é essa. Não tem mais nada de detalhe assim, que eu poderia contar para enriquecer a história, eu acho. O que inclusive é muito interessante porque é exatamente o oposto daquilo que a gente entende como uma história em quadrinho. Na história em quadrinho a gente sempre associa um pouco mais a ação, a um pouco mais sei lá, um drama que se desenrola. E aqui não tem drama exatamente. O drama, na verdade, é o drama da vida, assim, a coisa que acontece e vai acontecendo bem aos poucos, né? Porque as pessoas ficam doentes aos poucos e definham e os médicos dão as más notícias e transferem para casa de cuidados e tal. Então, assim, é o banal da morte, assim, na história, sabe? Antes de eu falar um pouco dos aspectos da história, eu queria falar um pouco sobre o traço do Michel, porque eu acho que o traço do Michel serve muito para isso, cara. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se vocês derem uma olhada nessa página aqui, tá dando para ver, né? Vocês podem ver que o traço do Michel, ou mesmo aqui na capa, né? Acho que aqui na capa também tá dando para ver bem legal assim, o jeito como ele compõe os personagens. Dá pra ver que ele se inspirou muito nesses caras franco-belgas, né? Tintin da vida, né? Pô, Hergé, o Derzo, o Goscinny, todos esses caras assim que fizeram a história do quadrinho franco-belga e tal. E é um traço que ele remete muito assim a um universo um pouco mais jovem, mais infantil, etc. E ele usa esse traço aqui com esses olhinhos, sabe esses olhinhos assim que parece, né? Livro de idioma, sabe? Tipo apostila de inglês, assim, apostila de francês, de alemão. Sempre tem uns desenhos assim simplesinhos assim da galera fazendo as coisas e tal. Com esses olhinhos que são só uns pontinhos, as boquinhas são só uns tracinhos. Não tem muita expressão. Isso aqui remete mesmo ao universo mais jovem. E ele usa esse traço e esse universo para compor uma história muito sensível, de emoções muito densas e de um espectro de emoções muito vasto também. Quando você se depara com um desenho desse, eu acho que psicologicamente, isso aqui sou eu falando, tá? Não tem nenhuma, não estou me embasando em nenhuma teoria assim, mas vamos lá, cara. Você concorda que isso aqui remete a um aspecto da tua infância, sei lá, se você cresceu lendo quadrinho, te remete a um estágio anterior, assim, e você vê esses desenhos, você se sente um pouco menos forte, um pouco menos adulto, um pouco menos preparado para, ou como você acha que você está preparado, né? Preparado para a vida e tal. E o contato com esse desenho simples, eu acho que te coloca já numa posição de fragilidade e de abertura emocional para que você receba com mais sensibilidade, com mais empatia a história que ele vai contar. Então, assim, eu acho que isso é legal porque é um traço que funciona para aquilo que ele quer explorar, sabe? Não é uma história de emoções fortíssimas nem nada do tipo, para além da morte do Roland e tal. Mas é aquele tipo de sensação que te coloca num estado mais, saca? Sei lá, mais desprotegido, né? Se remete a uma infância e tal. Isso, sei lá, algum mecanismo psicológico. Não é com todo traço que funcionaria isso, por exemplo. Se o cara desenhasse igual o desenho quadrinho do Batman e fizesse uma história dessa, talvez você não lesse com tanta ternura, talvez você não encarasse com tanta ternura, por exemplo. Tá? Então, acho que funciona bem nesse sentido. O primeiro ponto que eu achei interessante dessa história é o próprio narrador. O narrador ser o cara que está falando da família da mulher, assim. Porque é uma história de morte, e eu acho que na morte a gente é muito coadjuvante sempre, assim, né? A gente nunca está no centro da morte. Claro que está no centro da morte de verdade é a pessoa que está morrendo. Mas assim, sempre existe um coadjuvante hierarquicamente superior a você na morte, né? A menos que seja uma história de morte direta, né? Sei lá, do teu filho ou do teu pai, enfim. Mas se é uma história do teu pai ou do teu filho, a história se torna muito pessoal. Eu acho que nessa abordagem que ele faz, de ser o genro que acompanha as cunhadas e a mulher lá cuidando do pai que definha, e ele, tipo, à margem daquilo,
e também não está abordando assim a questão dele estar à margem, é só ele tipo narrando meio que de longe às vezes. Você entende um pouco melhor como que a morte afeta um núcleo inteiro de familiar, né? Então assim, toda uma sorte de gente que precisa ter a vida rearranjada, que precisa fazer uns corre de última hora e se reunir, pedir licença do trabalho, sabe, essas coisas assim. E eu acho que essa abordagem ele poderia ter escolhido, porque claro, porque é uma obra de ficção, não tem nenhum compromisso com a verdade, ele poderia ter escolhido um narrador mais próximo da pessoa que está morrendo, por exemplo, e ele escolheu uma pessoa mais distante. Eu acho que isso é muito legal, se olhar mais de fora, assim, não só faz você entender melhor toda a mudança que acontece na família inteira, como te coloca ali virtualmente assim numa possibilidade de você também ser um desses espectadores que tá acompanhando esse tipo de mudança, né? Então achei isso muito sensível, muito legal mesmo da parte dele. Segunda coisa que eu achei interessante, bom, ele usa muita splash page, muito silêncio, né? Porque afinal de contas, porra, a morte é silêncio pra caramba. A segunda coisa que eu achei interessante é esse tom mais adulto mesmo, assim, de tipo de você se rearranjar, porque eles estão num momento em que eles estão mudando de casa. É o primeiro, assim, quando você compra uma casa lá, ele compra uma casa com a mulher pra botar a filha lá pra morar e tal, assim, por mais que você já tenha uma família estabelecida, é o primeiro passo, assim, de que você fala assim, porra, agora eu sou adultinho mesmo, assim, porque essa sensação de você, eu sou adulto mesmo agora e tal, é uma sensação que ela nunca vem nem prematuramente e nem definitivamente, assim, você sempre tem conquistas um pouco mais adultas que você faz na sua vida. Essa aí de comprar uma casa é uma delas. Lidar com a morte é logo em seguida, né? Lidar com a morte, depois você compra a casa, logo depois você tem que lidar com a morte de alguém, assim, né? Geralmente é a hierarquia do negócio, assim, né? Claro que não segue uma ordem, muita gente tem que enfrentar a morte de um parente próximo, de um pai, uma mãe, muito cedo também, e isso acaba causando uma série de impactos na vida da pessoa. A pessoa, sei lá, né, tem que se cuidar de repente sozinha, ou depender de outras pessoas que não estavam preparadas para depender, enfim. Então todas essas coisas. Mas eu acho que ele mostra assim essa tomada de responsabilidade da família, e que é uma família unida, enfim, tem os irmãos, as irmãs da mulher dele que também se organizam para cuidar do pai nos últimos dias, enfim. E essa estrutura também é um outro estágio, né? Você se envolve enquanto, sei lá, enquanto força pragmática com os seus agregados, né? Com as suas cunhadas, com a sua sogra, para lidar com as coisas da vida, porque essas coisas precisam ser resolvidas, cara, porque a morte também é corre que você tem que fazer, sabe? A morte também é ir lá e ver o médico e ver como é que tá e fazer umas vontades no morto, depois ver funeral, depois ver tudo essas coisas. Cara, é toda uma série de processos, enfim. E isso é legal, assim, é um quadrinho que ele não te poupa em nada desses detalhes, assim, é um quadrinho que ele está sempre reiterando assim, a burocracia absurda da vida diante de um fato iminente, e drástico e definitivo como é a morte de um familiar, principalmente um familiar nuclear importante como esse, que é o avô, que agrega todo mundo, etc. Então, isso aí eu achei muito bom, assim, sabe? Por último, assim, e acima de tudo, é uma história muito, muito sensível, muito bonita mesmo, com várias coisas, alguns detalhes assim de progressões lentas, assim, tipo, somente acho que o final dos últimos momentos do Roland, assim, que ele começa a definhar em definitivo e como é que as pessoas recebem, né, a todo momento, cada uma mais uma nova pancada da vida, assim, né, do tipo, puta, e agora? Será que agora vamos estar aqui, vamos fazer as coisas perdem a graça, mas ao mesmo tempo continuam outras coisas engraçadas para as outras pessoas, porque a vida continua, né, apesar de tudo e tal. Então eu acho que o Michel Rabagliati fez um projeto até bem assim grandiloquente em termos sentimentais, assim, para um quadrinho até nem muito grande, assim. Ele fez um quadrinho, tudo bem, grandinho, enfim, mas com muito silêncio, mas ele conseguiu compreender uma gama, porra, enorme de emoções e, porra, uma montanha russa inteira de sentimentos que vão e sobem e descem aí diante desse fato.
Acho que era isso que eu tinha para falar sobre o livro. Tá muito bonita mesmo essa edição da Comic Zone, achei muito legal. Pelo que eu vi do original, ele está indo no mesmo projeto gráfico, né, de manter a capa. Isso no quadrinho geralmente não muda, né? É muito difícil assim, o quadrinho mudar a capa de um país para o outro quando ele é traduzido. Geralmente você quer que porque é o próprio artista que pensa, né, o projeto gráfico inteiro do livro. Mas aí os caras colocaram uma capa dura, colocaram uma folha de rosto, que eu não sei se tem na edição original. Mas aí tá assim, foda demais, assim, está muito profissa. O texto tá fluido pra caramba. Não sei se o Thiago já fez outros trabalhos de tradução de quadrinhos em francês e tal, mas tá muito gostoso de ler e tal, tá bem. Acho que tá bem traduzido. Esse quadrinho aqui ganhou o Angoulême, eu acho que foi o primeiro quadrinho americano, ou seja, do continente americano, que ganhou o Angoulême, que é um prêmio importante de quadrinhos na França, né? Acho que na França, se não me engano, é na França. Então, tá aqui a canção de Roland do Michel Rabagliati, tá? Daqui, Comic Zone. Beleza? Já leram Michel? Já acompanham alguma coisa do Angoulême? Enfim, vamos conversar sobre os quadrinhos, sobre o que vocês quiserem aí. Comenta, se inscreve no canal, dá o seu joia. Ficamos por aqui. Um abraço, galera. Tchau.